Seca. Para evitar falta d'água, Saneago deve fazer rodízio de abastecimento e autoridades já defendem que a população deve ser informada sobre a escassez. O plano está sendo elaborado pela Saneago após determinação do Comitê da Bacia do Meia Ponte. Durante a estiagem deste ano, a vazão do rio caiu de 7 para 4 mil litros por segundo. Por isso, autoridades defendem que a população deve ser informada sobre a escassez de água. Segundo a companhia, os estudos estão em fase de conclusão e não haverá restrição de água de imediato. O racionamento só deve acontecer se o Meia Ponte continuar baixando, a ponto de não ser possível captar o mínimo necessário para abastecer a Grande Goiânia, 2.300 litros por segundo. Nesse caso, a Saneago tem que implantar o rodízio de abastecimento, mas ainda não divulgou as regiões afetadas. A proposta tem que ser aprovada pela AGR, Agência Goiana de Regulação. Enquanto isso, outras ações são desenvolvidas para preservar o manancial. Nesta terça-feira, a Polícia Civil e a Secretaria de Meio Ambiente iniciam operação para combater fraudes na captação de água ao longo do Meia Ponte. E esse racionamento vai acontecer mesmo? Se acontecer, quais as regiões de Goiânia ou da Grande Goiânia vão ser afetadas? Quando isso deve acontecer, se é que vai acontecer? Nós estamos aqui com o Eduardo Henrique da Cunha, ele é gerente de saneamento básico da Agência Goiana de Regulação, a AGR, que controla, os serviços públicos aqui em Goiás. Quem vai dar esse autorizo ou não para esse racionamento é a AGR. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde. Como é que está a elaboração desse plano? Ele já chegou à AGR ou a Saneago ainda está em fase de elaboração? Ele ainda não chegou para a AGR, então assim que ele chegar, ele vai ser analisado em caráter de urgência mesmo, e assim que aprovado, a Saneago pode implementar esse plano. Mas a AGR está cobrando da Saneago para que isso seja muito bem esclarecido, porque a nossa população, os nossos telespectadores querem saber, vai ter rodízio de água? Como será esse racionamento? Em quais setores isso pode acontecer? Até mesmo para as pessoas colaborarem com a economia de água? A gente tem, desde o ano passado, uma normativa aprovada pela agência que determina os critérios para o racionamento. Inclusive, que ela tem que apresentar um plano de racionamento, o que tem conteúdo desse plano de racionamento, o que é racionamento. Quais critérios são esses? Quais critérios são. Os critérios, assim, racionamento consiste em ela mexer na pressão, diminuir a pressão, aumentar a pressão, ela fechar registro, manobra de registro, que é a famosa manobra de registro que eles fazem bastante, Mas aí faltando água em determinado período do dia. Sim, exatamente. Então, ela vai definir, bairro, setor Jaó, por exemplo, vai faltar tal hora até tal hora, tais dias e tais dias. Então, quem vai definir, a empresa vai ter uma proposta, ela vai definir isso para a gente vai aprovar se ele está contendo, se o plano tem o conteúdo mínimo que se exige para ele e se esse plano está adequado ou não. Mas aí, quem vai definir a forma de fazer, a própria empresa, que ela tem toda a expertise para poder fazer esse trabalho. Mas o que a AGR leva em conta para autorizar ou não esse racionamento proposto pela empresa, se é que ele vai ser proposto? Primeiramente, ela tem que informar qual que é o problema, o nível manancial, como é que ele está, qual a perspectiva de melhoria dele ou não. Ela tem, por norma, ela tem uma série de indicadores e informações que ela tem que monitorar, seja semanalmente ou até, no caso do João Leite, se fosse o João Leite o caso, que não é o Meia Ponte que é o problema, no caso de lagos como o João Leite, ela tem que fazer até diariamente e publicar, divulgar à população esses indicadores, esse monitoramento. Mas e por que falta água geralmente em bairros mais pobres e principalmente em Aparecida de Goiânia? A questão é distância, então o bairro mais longe, a água demora mais a chegar e muitas vezes a pressão é insuficiente. O que a gente quer com essa normativa, com essa aprovação, é que vai faltar no bairro mais longe, mas também vai faltar no bairro mais perto, de tal forma que você tenha equilíbrio entre os usuários. Não ter nenhum usuário que é discriminado porque morar mais longe ou por ser mais pobre. Agora, não chegou nenhuma informação para a AGR ainda, não sobre a situação? A AGR não está se movimentando já em relação a essa situação ou tem que esperar mesmo essa proposta da Saneago? Nós temos já eles devem começar amanhã o primeiro relatório para a gente, que a gente pediu para eles informações semanais, toda terça-feira, por e-mail mesmo para agilizar, para não ter burocracia, de como está no estado inteiro todas as cidades com risco de falta d'água. E tem muitas? Vai chegar para a gente amanhã. A gente tem um relatório de plano de contingência
dos municípios que a gente pediu anteriormente, desde o começo do ano, eles atualizaram Isso já está sendo agora. implementado, né? Plano de Isso. contingência. O plano de contingência é para qualquer contingência, uma falta d'água devido a falta manancial, a contaminação, uma manutenção. Então, eles atualizaram recentemente esse plano de contingência e agora vamos informar para a gente semanalmente quais cidades são problemas, quais as soluções, qual a população Eduardo, atendida. e você vai informar para a gente? Sim. A gente faz questão de divulgar sim, aqui para os a gente pode colocar no site da telespectadores do agência Jornal do Meio também. Dia. Não tem problema não. Então, essa semana Ok? a gente divulga ainda quais municípios sofrerão com o racionamento e quais setores também em Goiânia isso pode acontecer. Não seria bem o que vai ter racionamento, é o que está com risco iminente. Agora, para ter racionamento, tem que ter o plano de racionamento, que tem que ser divulgado no site da empresa, tem que ser divulgado para a imprensa. Mas a Saneago não tem prazo para isso? O plano de racionamento, ela tem que apresentar 72 horas antes de implementá-lo. Aí a GR aprova e informar o usuário também 48 horas antes de implementá-lo. Se o plano sofrer alguma alteração, por algum ajuste que for necessário, ela tem 24 horas no mínimo para informar tanto a GR quanto aos usuários. Ok, Eduardo, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal do Meio Dia. Boa tarde para você. Boa tarde, obrigada.